Olá, meus amigos, começando mais um GraçaCast, esse podcast que está inovando dentro da televisão e também na rede social aqui da Igreja da Graça, né, que é uma idealização nossa aqui do Rio Grande do Sul, para trazer para vocês, né, conteúdos de verdade, qualidade, e assim por diante, né? Tudo que vocês precisam, você consegue encontrar em todas as nossas programações, inclusive aqui no GraçaCast, né? E hoje, por sinal, nós temos aqui um dos nossos pastores que cuidam aqui de uma das regiões do Rio Grande do Sul. E eu quero que você receba nesse exato momento, né, que ele que já tem história, ele que já tem muito tempo aí, né, vivendo a obra de Deus, e também como um pai, também como filho, como também aquele que é guiado por Deus, e assim por diante, para você conhecer um pouquinho mais. Então, pastor Israel, difícil falar um pouco o nome dele aí para vocês, Bomerich. Ele sabe falar melhor do que ele mesmo, do que eu mesmo, na verdade. Pastor Israel, estamos começando então o GraçaCast. Seja bem-vindo a esse podcast, que é uma idealização nossa aqui. O senhor faz também parte disso, que é todo o nosso Rio Grande do Sul. E aí acompanhando, né, não só na Pampa, mas na nossa página, no nosso canal. Seja bem-vindo então, pastor Israel. Que alegria, pastor Vitor, poder estar aqui, poder participar desse podcast. Eu acho muito interessante, muito legal. O pessoal vai poder conhecer um pouquinho mais a gente, né? Um pouquinho mais a nossa história aí. Acho bem legal. Vai se aproximar bastante, vai saber ali, sim, né, de tantas coisas que Deus tem e na nossa vida pessoal, nosso dia a dia, assim por diante. Mas eu já quero começar com uma polêmica. Uma polêmica para o senhor já ficar bem ativo aqui. Que polêmica é isso? Uma polêmica muito grave. Não, brincadeira, não é grave não. Fica tranquilo. Pessoal, o pastor Israel uma vez, né, chegaram para mim e falaram assim, não sei se o senhor já sabe dessa. Né, já quero começar com tudo isso. Enquanto isso, o senhor pode comer amendoizinho para engasgar depois durante... café Colocaram amendoim hoje para nós aqui, quem acompanha, começou a acompanhar o GraçaCast, o amendoim é bom para engasgar. Então, a gente começar a tossir, você já sabe, comer amendoim. Mas quando eu cheguei aqui, uma das formas que chegaram para mim foi, pastor Vitor, eu tive um sonho. Falaram assim para mim, pastor Israel, eu já aproveito que eu já encaixo o senhor na conversa, fica tranquilo. Mas tive um sonho, eu vou resumir o sonho, não lembro, na verdade, se eu ficar pensando, eu acho que eu vou lembrar, né? Bom, mas aí ele falou, tive um sonho que nosso missionário estava para definir a liderança aqui do Rio Grande do Sul. Aí pastor Vitor, eu tive um sonho que eu estava na sede nesse sonho, e aí eu vi o missionário apresentando um novo líder, eu falei, nossa, é um rapaz de óculos, né, jovem, não sei o que e tal. Eu acho que vai ser o pastor Israel, que não me conheciam ainda. Olha a polêmica. Aí eu falo assim, depois que o senhor foi apresentado, aí eu fui entender, não era o pastor Israel, mas era de óculos e jovem. O jovem eu acrescentei, não lembro se falaram não, viu? Mas aí olha só, né? Olha a polêmica, né? Falei, olha, então trazer uma polêmica já, né? O senhor estava no sonho de revelação e na verdade representando até a minha pessoa já. E acho que a maioria não sabe, né? Quem recebeu o senhor no aeroporto pela primeira vez. Foi. Eu tive esse privilégio, né? Essa honra. E foi engraçado, até aproveitando, né, pastor? Aproveitando aí quem está conhecendo, o pastor Israel, o nosso pastor de Caxias do Sul, nossa regional lá, né? Depois ele vai falar dos endereços, vai ficar o convite na Pedro Machado 1818, aí ele vai falar mais. Mas o pastor Israel é interessante, naquele dia, né? Talvez vocês não saibam, porque querendo ou não, para mim tudo era novo e para ele também havia uma novidade, né? Então, quando eu comecei e cheguei aqui no Rio Grande do Sul, naquele dia, estava ele lá. Eu falei, isso aí deve ser pastor da igreja, só pelo porte. Né? Afinal, tava ali de terno, né? Tudo. Mas aí eu vi ele ali mexendo no celular, assim, quietinho e tal. Falei assim, deve estar informando alguém, falando com alguém que tá aqui, talvez isso e aquilo. E aquilo marcou, né? Aquela nosso primeiro encontro, né? Marcou. Eu lembro que eu olhei pro senhor e disse, mas eu conheço. Esse também é pastor, eu conheço. Eu não tinha aquela certeza ainda, né? Digo, mas eu conheço. Até o senhor é pastor da graça, né? Ainda bem que é da graça, mas não que não fosse ruim, mas a gente tem mesmo às vezes você perguntou se eu estava esperando o missionário, né? Daí eu confirmei ali naquele dia. E aí, mas o que passou na cabeça? Foi tanta coisa ali ou não? Foi bastante coisa, né? Que o senhor disse, você estava informando da liderança que estava no momento ali. E tá certo, é o que todo mundo faria, né? O voo que estava prestes a descer, né? Tava passando as informações que a gente tinha costume de fazer, faz até hoje, né, pastor? Sim, verdade. Então foi bem interessante aquele momento, né? Foi. E aí chegou o missionário e a gente começou a ter o contato, se conhecer, né? O senhor estava em Santa Maria na época também, né? Na época eu estava em Santa Maria, isso. Recém-chegado também, não é? Recém-chegado ou não? Estava 15 dias em Santa Maria. Recém-chegado, viu como que eu sei, pessoal? Bom, o GraçaCast você conhece um pouquinho de todo mundo, dos nossos pastores, o cuidado também de tudo que acontece. Claro, depois disso até hoje, há quase 4 anos, eu falo quase 4 porque já está aí, passa tão rápido, na verdade.
E a gente já está chegando no fim do ano. Então, tá aberto aí, pastor. E contar um pouco de tudo que a gente já tem vivido, as experiências aí, que com Deus eu acho que são as maiores experiências que a gente possui. E já falei isso até em culto, né? Aqui no GraçaCast é mais suave na hora de se falar, mas ao mesmo tempo, as experiências, eu acredito fielmente, né? Que as nossas experiências é o que não só nos trazem para esse momento, as nossas experiências é quem realmente nos forma, na verdade, para chegar em algum lugar. E quem está em casa, quem está assistindo, quem gosta de acompanhar, talvez queira saber de alguma experiência sua pessoal, não como o pastor Israel, mas como o Israel mesmo, aquele servo de Deus chamado. Como que é que surgiu isso no coração? Como que foi um encontro, assim como Samuel teve com Deus lá no passado, aquele boom, né, de Deus falar e ele aprender a falar. Teve um momento que aconteceu algo que marcou, que te trouxe para esse momento, vamos dizer assim. Teve um momento até, na época eu era obreiro, eu recebi o chamado para ser pastor, acho que foi E pode tomar um cafezinho, se quiser. Foi um dos momentos aguinha aí, fica à vontade. Mais marcantes assim que eu tive, foi aquele ali, né? Porque eu cheguei, a Ana e eu estudávamos, e aí eu cheguei... Mas quem é a Ana? Minha esposa. Ah, então tá bom, né? Já que citou a Ana, vamos falar quem que é. A Ana e eu estudávamos. Quem não conhece, vai falar, é sua mãe? Quem que é sua irmã? É a esposa. Minha esposa, né? Mãe dos meus filhos, né? E já estava casado com ela ou só namorado? Já estávamos casados. Nós estamos casados 28 anos. 28, uma vida, né? Literalmente. Uma vida. Né? Claro, nós tivemos o período sem Jesus, que a gente não conhecia a palavra ainda, né? Sim. Então a gente mais viveu junto depois, logo quando conhecemos a palavra. E a palavra consertou vocês. A palavra consertou. A gente entrou na igreja em janeiro e em maio a gente já estava casado. Olha só, daqui a pouco o senhor dá uma bênção por algum casal aí que possa estar precisando reconciliar com Deus através do casamento. A gente tomou posse assim da palavra quando o pastor disse que nós não éramos, que nós estávamos vivendo fornicação, então a primeira coisa que a gente quis, vamos parar com isso. Vamos consertar a nossa vida. E consertamos. Ali foi questão de 3 meses, a gente já estava correndo atrás dos papéis para consertar. E o que é fornicação? Porque tem gente que talvez não saiba. Seria o sexo ilícito, né? E a pessoa que antecede o casamento. Vive como casado e não é, então ela está fornicando, né? Namorado acha que pode ter o contato com a sua namorada. Intimidade que não é para ter antes do casamento, né? O noivo também, né? Então, nós vivíamos como casados, mas não éramos casados legalmente. Então, a gente consertou isso. E isso é uma coisa que às vezes fica na cabeça da pessoa, né, pastor? A gente que não só como pastor, mas cristão, no dia a dia a gente vai atendendo pessoas, vai conversando também, né? Em qualquer local que a gente possa ter acesso. E a gente observa em alguns casos, não dentro da igreja, mas porque a pessoa que vem na igreja, eu acredito que ela é mais aquela aberta, ou seja, eu sei que eu tô aqui para ouvir alguma coisa. Sim. Ela não vem aqui para procurar erro, afinal, erro se procurar encontra. Vai procurar mais saber o que precisa consertar nela. Mas às vezes assim, no dia a dia, tem alguém que acha que, por exemplo, viver junto é um casamento, o que importa é o sentimento, a emoção, a ideia de estar junto. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? É uma frase que nós ouvimos muito antes até mesmo de conhecermos o Evangelho. Bem casado é quem bem vive. Não é uma verdade, né? Na verdade, o bem casado é aquele que está fazendo a coisa de acordo com a palavra. Viver sobre a palavra. A gente vai viver, né? A felicidade completa que Cristo tem para a nossa vida. Isso faz a diferença no final. Faz a diferença. Aí nós nos casamos, aí depois nos tornamos obreiros. E aí nesse período. E essa experiência que o senhor estava falando, que a gente acabou entrando no assunto, cortou, mas e essa experiência com que estava lá o senhor e a sua esposa? Nós chegamos da aula, disse, vamos dormir, diz, eu não vou dormir. Deus quer falar comigo. Sentiu isso? No meu coração que Deus queria falar comigo. Mas foi como assim, uma voz, foi um sentimento? Não, um sentimento no meu coração, que eu precisava. Uma certeza que surgiu dentro de si, não foi uma voz audível, mas foi uma certeza que era Deus. Exato, uma certeza que Deus queria falar comigo, que eu precisava abrir a Bíblia que Deus ia falar comigo. E ali eu já estava sentindo o chamado para ser pastor, só que eu estava negando esse chamado, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímido. Tímido mesmo. Quem não era, né? Quem não é, na verdade, né? Era muito, não tinha aquela coragem de estar na frente das pessoas, né? Então eu dizer para Deus tem tantos aí que conseguem, que ficam na frente dos outros, não ficam nervosos, não ficam tremendo. Eu tremia todo na frente dos outros, né? Então eu digo, Deus, escolhe o outro, não eu. Mas aí naquele dia eu sabia que Deus queria falar comigo. Passei o dia inteiro sentindo aquilo no meu coração, que Deus falaria comigo. E Deus falou. Falou. E o que é que chamou E eu a atenção? disse para Deus assim, Deus, eu vou, mas eu vou só se o senhor for muito claro que realmente é o que o senhor está escolhendo. A gente tem essas coisas, né? Tem, né? Uma vez eu fui contar uma parte. Gideão, todo mundo que a gente quer, né? O Moisés não tem consciência, manda outro para falar por mim, né? Eu não consigo falar. Mas eu tive umas experiências assim também, a gente fica um pouquinho aparentemente descrente, mas descrente naquele momento. Na verdade, eu acho que é um medo, pedido de sinal, né, pastor, da gente poder estar cometendo um erro. Não, e faz uns sinais, às vezes, nada a ver, né? Olha, que o entregador de pizza vem faltando 2,5 pedaços. Se vier 3 inteiros ou 3 faltando, não é.
Tipo assim, E uma aí coisa bem ilógica. Eu pedi para Deus, só vou se o Senhor realmente falar comigo, assim, que fique claro e eu não tenha dúvida nenhuma. Daí eu abri a Bíblia, que nem eu fiz assim, aqui, claro, já deixei marcado. Sim. Eu abri em Isaías 41, nunca tinha lido. Essas 41 é tremendo, né? Daí eu peguei no versículo 8 e botei o olho direto ali no versículo anterior. Foi direcionado. Foi direto. Você sentiu que foi algo direcionado. Aí eu falei assim, mas tu, Israel. Aí eu comecei a chorar, né? Ah, não, Israel é complicado, né? Quem dera eu tivesse um nome direto na Bíblia. Direto. E tu, ó, Vitor, não dá não. Só que era um capítulo, um versículo que eu nunca tinha lido ainda, né? Sim. Fazia já algum tempo que era obreiro, mas não tinha, assim, fixado, mas, pelo menos. Não tem como dizer que não foi Deus, né? Ter dado aquela atenção. Daí, assim, quando eu abria e eu li, mas tu, ó, Israel, daí ele diz, né? Servo meu, aí eu desandei a chorar. Eu levei cerca de 2h30 para ler esses 3 versículos aqui, né? 2h30 só para ler? 2h30 só para ler. Porque cada palavra que eu lia, aí eu me derramava na presença de Deus, ia falando com Deus. Que mexia contigo de verdade. Mexia muito, muito. Mas eu tinha certeza que era Deus. A Ana acordou, era umas 2h30 da madrugada, mais ou menos. Tu não vai dormir? Eu não posso dormir. Deus não deixa eu dormir. Eu tinha que trabalhar às 5h da manhã. Trabalhava onde na época? Eu trabalhava em Novo Hamburgo na época, né? Tinha uma empresa de calçado, de solado para calçados. Era sua? Não era minha, né? Eu era encarregado só do setor. Tá. E aí eu tinha que estar às 5h da manhã, tinha que estar na empresa, né? Começava a trabalhar às 6, mas como eu era encarregado, sempre chegava antes para organizar algumas coisas. E aquele dia foi trabalhar normal depois? Fui trabalhar normal, 2h30 eu estava ali ainda conversando com Deus, ela acordou, falou assim, eu não ia, bonito, fiquei mais né? uma meia hora conversando com Deus. Isso que é legal. Isso é gostoso demais. Dormi 1h30, mas parece que eu tinha dormido a noite inteira. Agora o senhor contando, consegue sentir assim aquela sensação daquele dia? Ainda não? Tremendo demais, né? Porque é aquilo, né? Para quem tem algo assim a mais que Deus chama, não que todo mundo tem algo a mais, na verdade, né? Cada um direcionado para alguma área. Mas assim, quando a gente entende claramente, é como se fosse aquilo lá aconteceu em um dia. Mas aquilo marca como se fosse em todos os dias, porque aquela sensação, o sentimento, a emoção, o impacto, ele realmente cauteriza aqui dentro da gente e fica aqui, ó. Fica gravado, né, pastor? Fica gravado. Fica gravado. Às vezes as pessoas acham que a gente não enfrenta lutas, né? Mas cada luta que a gente enfrenta, eu lembro daquele momento. E nunca pode esquecer. Eu tenho muito isso comigo também, sabia? A gente já comentou, a gente conversa, né? A gente fala, mas eu tenho muito comigo essa questão de que toda promessa que Deus nos dá para cada etapa, ainda que a gente ultrapasse a etapa, a promessa permanece. Então, assim, Deus me deu uma promessa para eu viver lá em 2002, um exemplo. Mas aquela promessa de 2002, eu passei 2002, mas a promessa continua comigo para viver o resto, quando vier qualquer outra situação parecida ou não. Qualquer dificuldade. E é isso que está aí, né? Mantém o que a palavra... É bíblico, né? De certa forma, passaram terras e céus, mas a minha palavra não passa, ela não envelhece. Os desafios, quando fui chamado até para ser o líder regional também, digo, mas Jesus, para ser pastor já estava difícil, agora ser líder regional? Para quem não sabe, o líder regional na nossa igreja é líder regional. Tem algumas igrejas que chamam de bispos, Sim. que é o pastor dos pastores, além de ser dos membros, né, da congregação ali local, ele também é responsável pelos pastores de outras congregações, além da sua própria congregação, e, se necessário, até das próprias congregações, né? Exato. Então aumenta o termo de responsabilidade. Na verdade, ganha-se uma posição aos olhos do homem, mas uma cobrança intensa muito maior. Questão divina, que é o que pesa, como né? diz a palavra, mais é dado, mais é cobrado, então verdadeiramente pesa um pouquinho mais. Aí quando fui chamado, na hora dá aquele frio na barriga, mas a gente vai e lembra da palavra. Não, mas Deus falou um dia... Ele não mudou. É a mesma palavra, né? Não tem porquê. Ele dá outra palavra, na verdade, porque ele já havia dado. Né? Ou se for para confirmar com uma outra, mas só uma sequência daquilo que ele já falou. Tem muitas que ele vai falando com a gente, mas aquela ali fica gravada de uma forma assim que... É a flecha, né? Que entrou na hora que qualquer desafio que vem... Não, mas Deus já falou, né? Então... Isso aí foi que ano, pastor? Você lembra ou não? Isso foi em 2004. 2005. 2005. Foi até... Isso foi mais ou menos por meados ali de junho, julho. E aí depois o Samuel até nasceu em dezembro. Então foi naquele período ali. Foi do mesmo ano que Deus lhe chamou, veio o primeiro até foi filho. uma loucura, né? Porque daí cheguei no outro dia na empresa, eu já disse pro meu chegou chefe, falando tchau. Eu cheguei e disse, olha, me preparem para me mandar embora, porque eu não vou mais trabalhar com vocês, vou pregar o evangelho. E só anunciei a Ana depois. Falou tudo antes, né? Falei na empresa. Na verdade, primeiro, depois parece uma loucura, mas na verdade não é. No meu ponto de vista, não é, porque é aquilo. Deus está acima de qualquer ser humano. O apóstolo Paulo diz isso, né? Não constei nem carne nem sangue. Então, né? a regra, se fosse seguir, seria exatamente essa, né? Tomar atitude para então informar. Eu informei a Ana ficou meio nervosa no momento, né? Me disse, mas como fazer isso? Até não, seria estranho se não ficasse, né?
A gente nem conversou com a pastora, era a pastora Vanessa na época, né? Sim. Nem conversamos com a pastora, como é que tu vai fazer? Ah, depois a gente conversa, mas é que eu senti que tinha que ser assim, com toda a convicção que Deus colocou no meu coração pela palavra, eu não podia agir diferente. E às vezes essa falta é uma ousadia que, às vezes, hoje, alguns faltam. Alguns faltam essa ousadia para sair de casa, tem um desejo de visitar uma igreja, não a religião evangélica, mas uma igreja evangélica que pregue, né, a verdade, que a revelação. E às vezes a pessoa fica com medo, mas se meu pai descobrir isso e aquilo. Gente, se a gente crê, no modo geral, exatamente, se eu tive fé para pedir demissão de um serviço, não por uma coisa louca, a fé vai ser loucura para quem não consegue entender, isso é bíblico, né? Mas para quem entende é poder. Então, se eu tive fé para agir de uma forma assim e Deus pôs a mão e hoje eu tô aqui para dizer, olha, é assim, então, né? Para quem tá em casa, para quem qualquer pessoa pode ter exatamente, às vezes a pessoa tem esse sentido, esse sentimento de, olha, meu pai não gosta de crente, não gosta de igreja, eu não vou nem na igreja frequentar como membro, aí a pessoa acaba não usufruindo. E às vezes fica aquele medo no coração e vai perdendo o temor até de Deus por causa disso, porque tá respeitando mais o homem do que a Deus, não que não vai respeitar o pai, né? Mas não, de forma alguma. Eu não desrespeitei ninguém, eu simplesmente cheguei para mim, eu estava convicto do que Deus queria para mim, então eu não podia esperar. Eu sentia que eu tinha que fazer aquilo naquele momento, se eu não fizesse naquele momento, talvez, e conversasse com a esposa ia botar, não, mas não pode ser assim, tem um filho a caminho. E aí aconteceu. E aconteceu. E aí demorou esse processo quanto tempo? Esse processo, isso foi em junho, mais ou menos. Sim. E aí eles me liberaram em agosto. Então foi rápido. Mas foi antes, foi em março. E eles me liberaram em agosto. Eu lembro que levou uns 4 meses até que eles me liberaram, porque eles precisavam colocar alguém no meu lugar. Sim, tinha que treinar tudo, né? Tem treinar, ainda mais pela função, né? Exato, foi em março. Daí em agosto eles me liberaram. Em agosto eles me mandaram embora, que daí eu fui lá, comecei a auxiliar lá a pastora Vanessa lá. Aí começou para valer. E começou para valer. Daí em dezembro já fiquei como auxiliar no bairro Campina, ali em São Leopoldo. Sim. E ali começou. Aí o Samuel nasceu e a gente já foi assumir ali o ministério. Samuel hoje está com 17? 16 anos. Vai fazer 17 agora em dezembro. Isso. Agora em dezembro, já final de ano, né? Já está aí, já batendo. Já tá chegando aí. Na verdade, o GraçaCast aqui já está em dezembro. Então agora esse mês. Esse mês, então. Que dia que é? Que ele faz aniversário dia 5 de dezembro. Então pode ser que seja o dia 5. E aí eu fui... Fala parabéns pro seu filho já. Não, parabéns meu primogênito. Se não passou, tá passando. Meu tá primogênito que tá aí, nos auxilia bastante, nos ajuda bastante, né? Um menino de Deus. É um menino de Deus. Tem um grande futuro, com certeza. Sim, né? A gente tem orado por isso mesmo. Pelos dois até mesmo, né? Claro, mas o exemplo de um chama o outro. Chama o outro. Chama o outro, ainda mais com o alicerce que é Cristo, né? Isso aí faz diferença. E foi uma vez, né? Foi uma experiência muito grande que não tem como esquecer, né? Exato, essas experiências que a gente precisa ter. E talvez o que falta para alguém em algum momento, pode ser uma pequena experiência, uma grande experiência, não sei, que mexe a ponto dessa pessoa saber, Deus é real. Eu vi um rapaz falando, não sei nem quem é a pessoa, ele falou assim, olha, eu não acreditava nem em Deus. Eu não lembro como ele falou expressamente, né? Mas ele falou, não acreditava nem em Deus, mas Deus me deu uma experiência tão grande que o amor dele, eu nunca senti igual a ponto de eu querer agora fazer com que outros acreditem nele. Então eu não acreditava, mas eu quero que outros acreditem. Então, que a experiência que ele teve do amor dele, de Deus por ele, através de Cristo, através de Jesus, é tremendo. E isso muda qualquer um. E essas experiências mudam a gente, né? Transforma a gente. Não, transforma. Eu tenho comigo que todos nós temos que, de certa forma, claro, não dá pra gente usar uma regra, né? Não dá pra falar assim, você tem que ter a experiência que eu tive. Não dá. Cada um tem a sua. Mas todos que a tiveram, não tem como ficar simplesmente quieto. Precisa transmitir isso. Aí a gente vai para a palavra, vai para a Bíblia, a gente lembra do apóstolo Paulo, a experiência dele lá indo para Damasco. Ele foi falar isso para César, lá para o maior, depois lá na frente, para os grandes líderes da época, né? E contando testemunho, na verdade, depois foi para César, mas ele contou testemunho, olha, naquele dia, indo para tal. Então são experiências que como se ele tivesse vivido ontem, ou hoje cedo. Até nas defesas que ele tinha, né? Quando ele era julgado, ele usava esse... Usava e não só usava, né? Ele conseguia mostrar para todo mundo que era real. Era verdadeiro, né? E isso que Jesus tem feito e continua fazendo, na verdade. Continua. Né? Agora está usando ó Israel, né? Tu meu servo, né? Tá aí, tá bem declarado, né? E uma das coisas que eu dizia para ele assim, não, mas eu não tenho capacidade, tem muitos que têm mais capacidade que eu. Aí o versículo seguinte falava sobre isso, eu te escolhi entre os mais excelentes, né? Eu digo, daí... Mas não tem desculpa não, vai logo, né? Arrebenta com a gente, vai que Deus... Vai que eu sou, no caso Deus dizendo, claro, com todo respeito, vai que eu sou contigo. E assim Deus faz.
Ele mostrou assim no meu coração que eu não precisava ter medo, porque na verdade não ia ser eu que ia fazer. Eu seria só um instrumento que se eu deixasse, ele ia agir através de mim. Né? E é o que tem sido, né, pastor? E de lá para cá só tem sido. E de lá depois o senhor começou a dirigir igreja e tal, né? Claro. Quanto tempo demorou para começar a dirigir o primeiro trabalho? Aí para dirigir igreja, dali eu vim auxiliar ainda na Protásio Alves, depois fui auxiliar. Fui auxiliar em Canoas, daí dali que eu passei a assumir a primeira igreja. Foi até em Viamão. Sim, a primeira igreja que assumiu foi na cidade de Viamão. Foi na cidade de Viamão. Era o bairro Estalagem ali, né? Uma igreja que tinha sido recém-começada ali. Começou ali. Abriu o trabalho. Depois eu vim auxiliar aqui na sede, fiquei aqui 1 ano e 7 meses. Sim. E aí depois assumi outras igrejas aqui. Assumi uma aqui no bairro São José de Porto Alegre, dali foi. Fui para Viamão, para Campo Bom. Aí não parou mais. Agora estamos lá na Serra Gaúcha. Agora é Serra Gaúcha, né? Terra boa, cidade, terra abençoada também. Uma terra muito boa. E a família Bomerich está lá. Família Bomerich está lá. E o Lemuelzinho está há quantos anos já? O Lemuel está com 10 anos agora. 10. 17, 7 anos depois, demorou 7 anos assim? 7 anos. Para ter o segundo? Deu 6 anos e um pouquinho ali, porque daí ele é de fevereiro, né? Então o Samuel fez 6 e ele já nasceu depois em fevereiro. E está caminhando com Jesus já também, né? Vai aprendendo cada vez mais. E nada como ter o exemplo dentro de casa, né? Vai lá e vai. Isso é importante também, né? É importante. A gente até botou uma regra assim agora, assim, que... Dá ideia aí pro pessoal, a regra. Antes a gente assistia, mas cada um assistia o show da fé no horário. Agora não, agora a gente reúne a família para assistir. Faz um devocional em direto. Um devocional, não deixa de ser. Quase todos os dias, né? Alguns dias, claro, devido a alguns compromissos a gente não consegue fazer, mas aí se eu não... Sim, mas faz quando possível. Sempre isso tem um em peso família, bom, né? Porque aí isso traz uma união para a família, né? E faz isso uma é muito diferença. bom. Que a gente sempre assistiu, mas às vezes eu assistia lá no escritório, a Ana assistia lá na nossa sala, e os guris assistiam às vezes quando dava, e às vezes, ele como é um pouquinho menor, 10 anos, às vezes acaba nem assistindo, né? Então a gente começou a fazer esse devocional que é para incentivar ele mais a assistir também. E aí já vê diferença ou não? Vê uma diferença. Muito grande, né? Até na questão de temperamentos, às vezes, a gente vai vendo. Isso é importante, a gente vê nas questões. É realmente, como pai, né? Hoje, olha, a gente olha para os filhos, a gente vê a necessidade que realmente cada um tem, né? Individual, por ser igual, o senhor tem 2 meninos, como eu tenho as 2 meninas, eles são maiores já. Mas, assim, o tratamento de um é diferente com o tratamento de outro. E é bem interessante quando a gente aprende que é uma necessidade. E aí, tendo uma noção lógica, a gente consegue entender por que o Senhor Deus não... Ele trata, claro, todos com seu enorme amor ao mesmo tempo, mas alguns um diferente do outro, porque ele conhece a estrutura, né? Exato, né? E precisa essa diferença, né, pastor? Cada um tem um temperamento, né? Então, se a gente não tiver essa sensibilidade também, a gente acaba, às vezes, até errando com eles. Então, a gente tem... E tem um caminho a trilhar, tem tantas coisas a fazer, né? Tanto apresentar a eles através da palavra, através da vida, através do dia a dia, e a gente que está sempre ligado à igreja, sempre envolvido nas coisas de Deus, envolvido na obra em si, às vezes deixamos, sem perceber, a obra tomar conta de tal forma que deixa de ser a obra completa de Deus e deixa a família do lado. Lembrando que a família faz parte da obra de Deus. Né? São nossas primeiras ovelhas, né? São. Acho que até foi o senhor que falou no culto de Santa Ceia para nós, né? Nossas primeiras ovelhas são a nossa família. Então começa a gente tem que dar esse cuidado. Eu gosto muito de usar a expressão de quando Jesus ele fala dos maiores mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com o maior deles, e o segundo maior é amar o próximo. Eu costumo dizer, não é uma regra, mas costumo dizer, quem é mais próximo de quem acorda do seu lado todo dia, dos teus filhos, quem já está construindo, ou você como filho quando acorda na casa dos seus pais? Quem que são os mais próximos? A Bíblia fala para amar o próximo. Lógico que isso se estende ao ser humano, mas ao mesmo tempo, a palavra próximo tem o significado de proximidade. Quem que é o mais próximo da gente? Nossa família, né? Então, se não cuidar dos mais próximos, quanto mais dos mais distantes, vai ser mais difícil. Bem mais difícil. Até porque as experiências que a gente tem dentro de casa acaba nos ajudando até poder ajudar o próximo também. É a própria lição que Deus nos dá, né? E faz a diferença. E a produção, mais 5 minutinhos aqui para terminar o primeiro bloco. Pastor, é assim que a gente faz. O GraçaCast vai ganhando forma. E esse é o propósito, para abençoar. E já deixar nesse primeiro bloco, deixa uma palavra do seu coração. O pessoal olhando para essa câmera aqui, ó, deixa uma palavra aqui para todo mundo do seu coração nesse primeiro bloco. Depois a gente vai ter o segundo com mais desenvolver e vai conhecer um pouquinho mais do pastor Israel, mas também do servo de Deus Israel. Do servo de Deus, né? Uma palavra que eu tenho sempre no meu coração, assim, que eu gosto muito de dividir com as pessoas. Claro, esse Isaías aqui é uma palavra que sempre Deus me deu e colocou no meu coração. Mas hoje de manhã até eu mandei, posso abrir aqui, né? Pode. E mandei para os irmãos até em casa, que eu acho muito lindo esse versículo. Eu creio que é um versículo que
ajuda muito as pessoas e vai trazer assim, uma firmeza para muita gente. Eu mando de manhã cedo para os membros da igreja, né? Que dizem Romanos 8, versículo 18. Ele diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a gente passa por momentos difíceis, Sim. passa por momentos de aflições. O próprio Senhor Jesus disse isso, que no mundo tereis aflições, mas essa aflição não dá para comparar com a glória que nós vamos receber de Deus, com a vitória que nós vamos cantar, se nós permanecermos firmes em Jesus Cristo, firmados no amor e na graça dele. Pode ter certeza que firmados, a glória que você vai receber, você vai até se esquecer da aflição que você passou. Deus seja louvado. Então, fica esse toque já importante, já para quem quiser já acompanhar, quer conhecer lá a igreja da Serra Gaúcha, lá de Caxias do Sul. Deixa o endereço aí rapidinho. Pinheiro Machado, 1818, ali todos os dias a porta está aberta para receber quem estiver disposto a entrar. Deus seja louvado. Nós vamos para um rápido intervalo, tá? 3 minutinhos. Continue com a gente que a gente vem com o segundo bloco para abençoar mais a sua vida aqui no GraçaCast, esse podcast que está vindo para fazer mais a diferença no nome de Jesus, tá bom? Daqui a pouco a gente volta então, daqui 3 minutinhos, estamos juntos na bênção e na graça de Deus. E voltando agora nesse podcast especial de hoje, é o GraçaCast para vocês, com o pastor Israel, nosso pastor que está lá em Caxias do Sul. E tem muito ainda aí que a gente conversar e também aprender a ensinar e também podermos conhecer mais, né, da pessoa do pastor Israel, ele que é pai de família, ele que ali é casado com a dona Ana, né, é o homem que manda em casa, sabe disso, né, então a dona Ana permitiu ele estar aqui hoje, então tá tudo certo, né, pastor Israel? Teve autorização. Teve verdade, autorização? Ela nem gosta de chamar ela de dona Ana, né? Viu? Porque se chamar, o que acontece? Nada, né? Eu só não gosto. Fica assim, não, mas é benção assim, né? Que Deus abençoe. Casada aí há 28 anos, né, pastor? 28 anos. E até uma coisa bem interessante, de repente, falar aqui, para aqueles que talvez estão começando agora, eu era uma pessoa, assim, doentio de ciúmes, antes de me converter. Sério? Né? Era? Não parece não, hein? Antes de me converter, no caso, né? Daí isso quem tirou de mim foi o Senhor Jesus. Por isso que eu digo hoje, para quem tem esse problema, realmente é um demônio, né? Não é normal, né? Na verdade. Não é normal. Ela até mesmo, assim, antes de nós nos convertermos, se ela passasse um batom um pouquinho diferente, eu já ficava com... E ficava assim, mas eram uns ciúmes que chegava a levar uma fúria ou eram os ciúmes não mais... Não chegava a levar fúria, mas eu ofendia muitas vezes ela, assim, com palavras, né? Com a forma isso de machucava falar, o relacionamento machucava direto. bastante. Machucava mesmo, bastante. Mas isso aí veio assim, nasceu, era seu por si ou teve exemplos assim? Na verdade, sim, né? Os meus pais são separados por causa disso, né? Meu pai era ciúmes. Assim também. O seu pai era o ciumento? Meu pai era ciumento também. E eu dizia até, né? Nunca vou ser que nem meu pai. Fui pior, né? Me tornei pior que ele. Foi aí, pior? Claro, foi pior? Uma conversão pior. Nossa. E aí, com a conversão, a gente conseguiu... O senhor, no caso, comentou sobre o ciúmes, né? Então, isso já é uma prerrogativa negativa de quem realmente, antes de ser o servo de Deus, né? Que Deus chama, então, a pessoa era assim, ou seja, sua pessoa. Sim. Teve mais coisas assim que o senhor pode dizer assim, olha, poxa, isso aqui, eu fazia isso, me machucava alguém? Tinha mais dessas coisas ou não? Talvez uma forma, assim, de agir, de conversar. Questão de vício, o senhor nunca teve? Não, vício não. Nunca chegou a ter. Não era esse negócio de balada, essas coisas todas também que não existem. Gostava muito dessas coisas. Eu também já era mais caseiro, já era mais... Sempre fui caseiro também. Quando saía, mas depois claro já voltava. Quando a gente não conhecia Jesus, que a gente ia, às vezes era para um baile, mas eu ia porque os tios levavam, então era bem mais... Era mais por indução, não mais porque... indução, uma coisa mais tranquila, assim, mais... Que boate, essas coisas, nunca gostei, né? Nunca foi fã disso. Nunca fui fã dessas coisas. É assim, a gente não conhecia Jesus, mas eu tinha uma vida muito religiosa, né? Então... É assim, não conhecia a verdade que liberta, né? Aquele que deu a vida por nós e que ressuscitou ao terceiro dia. Mas tinha um conhecimento da divindade, vamos dizer assim, isso, da existência, né? Aquele temor de Deus, assim, que a gente dizia, não conhecendo a verdade, mas a gente tinha aquele respeito. Eu sabia que era coisas que não agradava a Deus. Então, como eu sempre fui muito nessa parte de ter uma vida religiosa, ainda que não da forma correta, então essas coisas já não atraíam tanto, né? Não atraiu. E a sua família toda é alemã, né? O senhor é descendente puro de alemão, vamos dizer assim, né? O senhor nasceu aqui no Sul, mas os seus avós que são de lá, como que é? Eu tenho meu bisavô que veio da Alemanha, né? O bisavô? Da parte de pai, no caso. Ele que trouxe, assim, a herança da Alemanha. Lá, né?
E foi por causa de algum problema Seria lá? a 4ª geração. E veio para cá por causa de algum problema? Como que é a história? Eu não lembro exatamente, assim, né? Mas se eu não me engano, foi naquela época da guerra mesmo que eles saíram de lá para cá, né? E vieram, desembarcaram aqui. Um pequeno probleminha, né? Foi Só tinha um pequeno problema. Segunda Guerra Mundial, né? Até eu tentei ir atrás até para fazer cidadania, que até 4ª geração poderia, né? Mas como ele não fez aquela documentação toda, a gente não conseguiu. Eu acho que se for atrás hoje, eu não sei não, pelo que eu conheço um pouquinho, não sou perito, tá? Mas hoje tem algumas outras coisas. Facilitou, né? Pela decorrer para comprovação. Pode ser que consiga, eu não sei também, tô falando. Eu fui faz acho que uns 8 anos atrás eu fui atrás, aí a Alemanha não permite, né? A Itália permite, outros até mais. Eu sei que a Itália, o Portugal acho que é o mais fácil. É mais fácil. Eu não tenho certeza se é o mais, mas é um dos mais fáceis. Porque daí para a Alemanha eu precisaria que ele tivesse feito as documentações e ele não fez, né? Tinha que todo um procedimento, né? Isso. Se alguém estiver assistindo e quiser ajudar aqui, gratuitamente, claro, né? Entre em contato aí, ó, com o pastor Saia. Não tinha documentação, eu vou ficar por isso mesmo. Né? Mas era bem... De graça até injeção na testa, né? Então a gente tem que deixar aí. Descendentes de alemães, né? Mas a sua esposa não é descendente de alemão, não? Também é. Também é? Também é. Depois que ela é firme, né? Ela não sei se ela é da 3ª ou se ela é da 4ª geração. Não sei se... que faz assim mais ou menos. Eu acho que também foi o bisavô dela. Ele tá desconversando, vocês perceberam, hein, gente? Aí, ó. Como que é? Uma frase em alemão aí pra quem tá aí, ó. Não, pastor, ela já se converteu também, viu? Não, mas isso não significa que não tem que ser convertido para conduzir a família, para organizar a casa e tal. Organizar é bem organizada, de Deus é assim, né? Mas são coisas que a gente brinca. E antes da nossa conversão, de fato, era mais ou menos assim. Ela era bem a gente não tá mesmo, tão errado, então, também. Né? Não estamos tão errados, eu vejo que sou profeta. Então, mas eu era o ciumento e ela era essa parte assim. Bem... Tinha que ser mais ou menos o jeitinho dela. Hoje não, hoje bem. Não, agora é do jeito, não tem mais jeitinho, né? Agora é jeito. É o jeito mesmo, de Cristo hoje, né? O jeito da palavra. Assim, a gente espera sempre. Mas tem uma saudação aí alemã para poder dizer aí pro pessoal. O senhor lembra alguma coisa assim? Que o senhor sabe falar uma coisinha ou outra, não sabe? Não digo. O quê? Ich spreche Deutsch bisschen. Agora explica isso, senão vão pensar, o pastor está falando palavrão no Graça Cast. Eu falo muito pouquinho. Mas o que significa isso aí? É que eu falo muito pouquinho. Isso aí fala, é exatamente isso? Ich spreche Deutsch. Bisschen. É o bisschen, na verdade, né? Daí eu falo pouquinho. Matsumoto. Fala japonês, né? A equipe tá risada. É japonês? Não, isso ainda não, isso aí é Chapolin mesmo. Matsumoto. A gente não lembra mais dele. Não, tô brincando, é só para descontrair. E aí, quem quiser então aprender qualquer coisa ali, não do alemão, mas da palavra. Da palavra de Deus. Só de procurar, lá em Caxias. A gente tá mais inteirado aí. Ainda bem, né? Não pode ter plano B, não, né? Não tem plano B. Não, plano B é o céu, né? Não, o plano A é o céu, na verdade, né? Ou seja, que eu digo plano B é a saída daqui para a eternidade. Sempre, né? E hoje a palavra de Deus é o que norteia a nossa vida em tudo, né? Que Deus abençoe cada vez mais, né? E assim Jesus vai fazendo a obra, né? Vai sendo bem. Vai fazendo a obra e as coisas vão funcionando, vão entrando no eixo, né? É verdade. Bom, o senhor passou com a gente esse tempo aí político, né? Na verdade. E aí a gente sabe como que... É claro, a gente não sabe a data exatamente de hoje. Mas dentro daquilo que o senhor acredita, né? Voltando um pouquinho para esse lado, ter uma visão, porque às vezes as pessoas elas estão um pouco sem saber o que é errado ou certo. Certo ou errado. Existe um lado? O que é um lado? Qual é o lado? Então, assim, sua visão, aproveitar esse momento aí, passar, talvez tirar dúvida de alguém nessa questão, não partidário. Esquece esse lado partido que não é um foco aqui, né? Mas é aquilo, pela palavra, que o senhor acredita nisso tudo para aliviar o coração de alguém que possa estar aflito. E a gente vê muitos corações aflitos até mesmo bastante, nessa situação, né? Porque não sabe como vai suceder, como vai ficar. Tudo que a gente faz hoje é buscar a Deus mesmo, para Deus nos orientar para que a gente possa ter essa paz no coração. Uma das coisas que, quando eu orava a Deus e Deus colocou no meu coração, é que a gente só tem que esperar nele, confiar nele. A gente tem que fazer a nossa parte, que a gente fez, foi votar, foi fazer, levar as pessoas a entender quem seria melhor para o nosso país. E se a maioria achou que não seria aqueles que nós talvez achássemos que fôssemos, o que nós temos que fazer agora é confiar em Deus, que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos livrar, que a mão dele nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar, né? O escape não é só para um momento, né? Para qualquer área da vida, sempre, inclusive, né? A questão política. E aí o que eu oriento muito os meus filhos hoje também, que a gente não sabe como é que vai ficar a parte do ensino, que a gente sabe que isso... Conforme o governo entra, a gente sabe que mexe muito nessa parte também.
Então eu digo para eles, tem coisas que vocês vão ter que ouvir, mas vocês não têm que aceitar. Eu acredito muito nisso, a gente trata isso muito, né, na nossa igreja, Isso. até entre nós mesmo, sobre a situação de que não importa a decisão do lado de fora, contanto que do lado de dentro, ou seja, da nossa casa, da nossa congregação, esteja uma base, que seja Cristo a base, não só a letra, mas a revelação real que Cristo é, na verdade. Ele não é um homem apenas, ele veio como homem, mas provou, deixando a grandeza de Deus, provou que dá para ser fiel no meio de qualquer coisa que acontece no mundo e ainda ressuscitar no último dia, né? Ressuscitou. A gente vê a igreja primitiva quando foi perseguida, né, pastor? Exato. E ele nunca desamparou, né? Estava ali com... E alicerçar, né, não só nossa casa, mas nossa congregação, Nossa essa pessoa que está congregação. assistindo nisso, é o que traz paz. É trazer e viver a paz de Cristo. É que é se esperar, que a gente Uma muitas vezes fala. das dúvidas que a gente vê conversando com as pessoas é isso, não vai acontecer uma perseguição contra a igreja? Não vai existir? Mas sempre existiu, ué. Sempre existiu, né? Nunca deixou de existir. Isso é um... Pode ser que em algum momento ela fique mais forte, outro momento um pouco mais fraca, mas ela sempre existiu. E tudo que nós temos que fazer é continuar confiando naquilo que a palavra diz. É aquele termo, né? A pergunta maior não é o que vai virar, é quem nós somos. Quem nós somos. Se nós estamos em Cristo, estamos garantidos em Deus, né? Para aquilo que nós estamos olhando de fato, né? A gente tem que olhar com os olhares da fé sempre. Né? E viver nisso, e viver. E acalmar aqueles que estão tribulados. Estão um pouquinho tribulados, a gente tem que buscar a paz que Cristo nos deixou. Ele nos deixou a paz, não foi só para os momentos tranquilos, né? Ele nos deixou a paz para os momentos também de luta, de guerra. É o João 14:1, né? Exato. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, Jesus disse. É Então, verdade. esse é o nosso escape constante, diário. Independente da função, independente da situação, né? Dependendo do que vai acontecer, né, pastor? De que vai suceder, acontecer já tem acontecido faz tempo, né? Eu costumo, às vezes, dependendo do caso, falar assim, pessoal, as informações sempre aconteceram. Sempre tiveram, as informações não digo, né, elas chegaram para nós, mas assim, esses acontecimentos que a pessoa, às vezes, ela chega, ela diz assim, Jesus está voltando. Isso é claro. Assim como cada dia que a gente se passa, vai passando a nossa vida, mais perto a gente está de ir para o céu, de morrer na terra para definir. Por isso que o nosso foco é entender isso. Mas não é o propósito maior que a gente tem que passar, na verdade, não é, olha, Cristo está voltando. É perguntar, estamos preparados? Então, se ele voltar. porque isso vai acontecer. O que a gente tem hoje que não tinha no passado, porque os acontecimentos do passado, se for olhar no modo geral, é bem pior do que a gente passa. Se for olhar no modo geral, olha Roma, a antiga Roma, né? Os imperadores, o famoso Nero, que foi o tempo do apóstolo Paulo. O homem era doentio, considerado louco. Louco, né? Pelo próprio sistema. Depois, quando descobriram que foi ele que botou fogo em Roma. Então, tantas outras coisas. Então, se for olhar uma perseguição cristã, nenhum momento nesse tempo colocaram e fizeram cristãos serem tocha humana. Eles fizeram lá no passado. Então, na verdade, Jesus estava mais perto daquele povo do que da gente. Isso que a gente não pode... A perseguição era maior naquela época, assim, de uma forma humana, então, vamos assim dizer. No ponto de vista geral, sem julgar A ou B, lados ou placas, igrejas, congregação. Então, significa que há uma geração que está vivendo, uma parte dela, que está mais distante do que a geração do primeiro século. Exato. Porque se os acontecimentos estão mais intensos provando a volta de Cristo, agora está menos intenso. O que a gente tem, que eles não tinham, é informação. A gente tem internet, a gente tem o Facebook, tem o Twitter, tem o YouTube, tem a televisão, a informação, o jornal, né, mesmo que seja hoje digital. Então o que a gente tem é a informação mais rápida. Conhecimento, né, mais rápido. Mas quantas coisas horripilantes, terríveis, perseguições grandes aconteceram naquele tempo, né? Comparando com hoje, acho que a gente está até perdendo. E não quero ganhar nesse sentido, mas... E aí que a gente vê o que tem que tranquilizar, né, o coração nosso, das pessoas, tem que ser Cristo, né, pastor? Tem que ser a palavra de Deus. A gente tem que confiar nela mesmo de todo o nosso coração. Não achar que ela é só para a gente alcançar um milagre, como uma cura ou como uma bênção financeira, mas ela é a palavra, aquilo que vai nos dar a segurança nos tempos difíceis, em qualquer situação que a gente estiver vivendo. É o verdadeiro escape que vem com a tentação. Escape. O refrigério para nossa alma é a palavra, né? É o que é onde a gente vai realmente, no meio de uma correnteza que está afogando, voltar à terra firme e respirar. Ter a paz no nosso coração, a gente precisa. E essa paz aí, para você de casa, para quem está assistindo, tem que ser dada. Cada vez mais e mais. A gente tem que desfrutar dela, né, pastor? Desfrutar dessa paz mesmo no nosso coração. Dia após dia. Isso aí, é tudo isso que a gente vai passando aqui, que as pessoas vão ouvindo.
elas vão participando. É importante saber que, como pastor também, né, como pai, né, como marido, e assim por diante, cada um tem as suas funções que a gente transmite e passa isso para as pessoas. Vai passando essa confiança que a gente tem em Cristo de verdade, né? Que Cristo não é só uma figura como muitos acham que é, que revolucionou o mundo. Não, ele é Senhor da nossa vida. Então ele vai nos auxiliar, ele vai nos dar a paz que a gente precisa em todo o tempo. E a gente precisa passar isso, né, para o nosso cônjuge, a gente precisa passar isso para os nossos filhos, a gente precisa passar isso para o nosso grupo de amigos. É assim que eles vão conhecer a Cristo e vão poder ter a paz que hoje a gente tem, que excede todo e qualquer entendimento. Né? Maravilha, né? Mas eu quero voltar num tema aqui rapidinho, até porque eu acabei cortando, não é que a gente acabou cortando, que foi que o senhor era muito ciumento, né? É verdade. Acabou não completando, porque assim, as pessoas falam assim, mas ele falou que era ciumento, não falou como que vence o ciúme. Ainda que alguém diga, aceitar Cristo, mas o que é isso, né? Então, essa parte do pastor Sael, quando que foi vencido? Essa parte até foi assim, levou alguns anos, não foi logo no início da minha conversão não, porque eu já pelo menos me dizia assim, convertido, né, já estava ali, e ainda existia uma parte daquele ciúme. Ele foi diminuindo, mas logo no início, logo depois que eu me batizei, que eu fui batizado no Espírito Santo, aquele ciúme que era doentio mesmo, aquilo desapareceu da minha vida. Ficou algo que ainda existia a forma de falar doentio é possessivo? Possessivo, né? Assim, um ponto de dizer assim, se ela botasse uma roupa um pouquinho mais bonita, tu vai trabalhar mesmo ou tu vai te encontrar com alguém? Já põe na sua cabeça e a sua cabeça manipulava toda a situação. Minha cabeça é manipulando, onde é que ela tá indo, né? O que ela tá fazendo? E aquilo passava o dia inteiro na minha cabeça daquela forma, assim, né? Mas não fazia o senhor tratá-la mal de outra forma, só asperamente? Só asperamente, não, só... A parte de agressão física, assim, coisa assim, não, isso eu nunca tive, né? Isso foi um baita livramento, porque sem Jesus fazer uma loucura dessa... Né, quem faz já sabe que já sabe, mas as palavras às vezes ferem até mais que um tapa, né, você, porque as palavras que a gente usa quando tá, podemos dizer assim, possuído mesmo, porque não deixa ser uma possessão, elas acabam ferindo de uma forma muito, machuca muito, né, fica, marca, às vezes leva a vida, leva uma vida na verdade para poder sarar. Isso aí pode ser até para talvez muitos vão nos assistir, estão passando por isso hoje, estão vivendo isso hoje, e é Cristo que nos liberta disso. Eu entendo hoje que não deixa de ser um demônio. Não, é uma possessão eu posso afirmar porque é um demônio eu tive um caso na igreja que eu já atendi, isso eu estou falando de alguns anos atrás já, e já contei algumas vezes, mas até bom posso dizer, quando é possessivo, que é um casal, veio, primeiramente o marido, né, depois eu conversei com os dois, não me recordo agora se foi no mesmo dia, mas veio, e ele estava falando, e eles estavam falando sobre essa questão. Ele falou assim, pastor, olha, minha esposa é muito ciumenta. No caso, ela era. E eu olhava para ela realmente assim, falando, essa mulher não tá normal. Não tá normal. Pela aparência dela, o discernimento que Deus permite a gente ter. Eu olhando assim para ela e falava, não é normal, não. Aí eles foram conversando, depois ele me chamou de canto e falou assim, e ela realmente dizia, não, você tá me traindo. Enquanto a gente conversava, não, você tá fazendo. Quem é aquela mulher? Você fica indo. Aí ele me chamou de canto e falou assim, pastor. Ele falou assim pra mim, olha aqui, você quem tá assistindo, ele chegou assim, pastor, a minha mulher, ela tá falando dessa moça, a minha mulher é muito mais bonita que essa moça. Se eu fosse pensar, não seria com ela. Mas pra entender, se eu fosse pensar, coisa que não, minha esposa é muito mais bonita, não sou eu também assim. Bom, eu só sei que ele falava assim, que ele chegava 5 minutos atrasado. Ele entrava no carro, que ela buscava ele na estação de trem que tinha ali, né, onde era perto de uma igreja, eles moravam. E ela chegava assim, você tava com ela 5 minutos. Eu falei, você tava com ela, né? Eu falei, não, atrasou, o trem atrasou, chegou, às vezes você perde um, tem outro. Lá na região de São Paulo é muitos, né? Sim. E aí, essa possessão. Bom, bate-papo, vai, vem, isso e aquilo. Falei, vamos orar agora? Vamos. Na hora que eu coloquei as mãos para orar, a irmã manifestou o demônio. Era um trabalho que uma pessoa que queria estar com ele realmente fez para que a esposa se deteriorasse e ele, de certa forma, desanimasse. Como que eu sei disso? O demônio falou. Demônio. Expulsei, no nome de Jesus, claro. E aí, a feição da mulher mudou, acabou os ciúmes imediatamente. Como que pode? Se não é espiritual. Eu não cheguei a manifestar dessa forma. Né? Não, o negócio era super possessivo. Era demoníaco mesmo. E era uma forma de com muito... um negócio bem bravo. E foi liberto. Acabou os ciúmes imediatamente. Como que pode? E o casamento ficou bom. Que é uma ação maligna na vida pessoal. De um mal que estava ali e assim por diante. Depois, claro, mas não sei, que a gente nós acabamos mudando. Sim. Não sei como que eles estão hoje, mas que existiu um demônio ali dentro, existiu. Um espírito mal que está agindo. E tem muito relacionamento, né? Tem muitos, né, pastor? Às vezes tem pessoas que
já se dizem convertidas, né? Mas Eles se diziam, não eram desviados. e estão sofrendo com isso, né? Alguma abertura, alguma mágoa que está no coração, qualquer coisa que seja negativa, que deixe uma abertura para o mal e tiver um mal, pode entrar e destruir. Sim. Se o coração não é 100% de Cristo, na verdade ele não está em Cristo completamente, não está em Cristo em nada. Pode qualquer mal entrar, né? E aí fica a porta aberta ali, aquela brecha. E aí tem que fazer a obra, né? Tem que ser mas Cristo liberta, né? A gente está aí hoje como testemunha para isso, né? Que realmente ele tem esse poder. Pode ajudar quantas pessoas for necessário. Quantas for necessários, porque aquilo que a gente recebeu, a gente tem condições de dar, né? A gente recebeu essa libertação, a gente tem condição. A parte em geral, o casamento estável, a educação de filho, em geral, né? Tudo, né? Em forma geral, a gente tem condições hoje, diante da palavra, né? De orientar outros também para poderem viver essa alegria que hoje a gente está vivendo. Cada vez mais e saber que tem saída, tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Tem solução para tudo e é essa solução que a gente passa. Então isso é importante. Não conhecer mais problema sem solução em Cristo, né? E conhecer mais nosso dia a dia, a vida de cada um de nós é importante. Agora isso é uma coisa importante, né, pastor? A gente falar é que a pessoa tem que querer, né? Porque é uma das coisas que eu coloquei no meu coração, que eu queria essa mudança, eu queria essa transformação. Buscou a mudança. O meu desejo era em Cristo fazer a minha esposa feliz também, minha família feliz. E foi aprendendo dia após dia. Vai aprendendo com a palavra, vai aprendendo com os exemplos que a gente vai ouvindo, vai vivendo, né? É importante, né? É importante. E o que seus filhos se passam disso? Hoje, assim, olhando. Na verdade, eles não chegaram a conhecer o... Não, digo assim no dia a dia, na questão não do antes e depois de vocês, mas assim, hoje, né, sente assim, poxa, eles realmente, eu vejo, porque é importante, eu vejo isso como importante, sim. Assim, eu quero... Uma vez eu vi uma frase, vou até pôr isso como uma frase, e eu vi uma frase de quem que é, foi alguém que eu conversei, na verdade. Foi com o nosso pastor lá de Minas Gerais, ele falando do irmão dele. O pastor Paulo sabia, estava conversando com ele. Isso em janeiro agora de 2022. E ele falou do irmão dele, que o irmão dele realmente é um homem íntegro, muito de Deus, assim. Ele estava comentando sobre isso. E a filha dele chegou assim para ele e disse... Ele falou assim, pai... Eu preciso te falar uma coisa. Ele falou assim... No caso, o pastor Paulo é o tio, né? E ele estava contando da sobrinha, que chegou pro irmão dele. E falou assim, ele comentando, olha, meu irmão na hora já pensou. Olha, vai querer falar e pedir a benção pra namorar alguém. Aí ele só tava esperando, ele chegou assim, ele já tava pensando nisso e ela falou assim, eu preciso te falar alguma coisa. Ele falou, o que foi, filha? Eu quero que o senhor fique tranquilo. Aí ele, mas como? Não, fique tranquilo. Que eu já orei a Deus. E quando eu estiver pensando em alguém e estiver com alguém, querendo estar com alguém, que ela já está naquela fase de adolescência para fase... da adolescência para a fase adulta, assim, essa média de idade, eu já orei a Deus para que Deus me dê uma pessoa igual ao Senhor. Porque eu quero alguém que me trate como eu vejo o Senhor tratar minha mãe. Então esses exemplos, né? Então essas coisas marcam. Marcam, né? Eu quero alguém... Já orei assim, eu quero alguém com o mesmo caráter que o senhor, porque como o senhor trata minha mãe, é o jeito que eu quero ser tratado. Então, fica aquele exemplo, né? Às vezes até não precisa nem as palavras, né? E sobre isso, né? A importância disso dentro de casa, né? A gente conseguir dar o exemplo, né, pastor? Para os nossos filhos, né? Isso a gente tem que se esforçar todos os dias, né? Porque a gente não é perfeito, então a gente sempre tem que buscar. E aqueles que estão mais próximos da gente que conseguem observar ainda mais até os nossos defeitos. Né? E eles são, né? Eles estão ali 100%. Eu costumo dizer, eu observo a criança. A forma como a criança me trata é como ela aprende, ela aprende em casa. É normal, né? É a gente que está ali sempre, ali, em contato com as pessoas. E às vezes as crianças só podem se restringir, elas se restringem pelo que elas ouvem. Né? Pela forma como que elas também são tratadas. Então, se elas se te tratam com amor, elas têm amor porque elas recebem. Estão recebendo amor, né? Esse amor a gente tem que passar, senão não existe. E é bonito isso, até porque estimula, né? Às vezes a pessoa, ela pode pensar, alguém pode pensar, poxa, meus filhos são difíceis. Na verdade, eles são só cópia. Né? Eles são só cópia. Só a nossa cópia. E aí a gente não pode deixar isso acontecer.
Eu acho que a gente tá Só tendo se forem fáceis, boas né? cópias aí, né, pessoal? Exatamente. É coisa boa. Tá chegando, é uma geração muito boa que tá vindo. Muito boa que tá vindo, né? Deus seja louvado. Então, estimular isso cada vez mais. Nosso tempo já tá acabando, pastor. Vamos fazer uma oração, aproveitar. O senhor pode fazer uma oração. Nem sempre eu termino o GraçaCast com uma oração, afinal que nós entramos já com o programa já assim. Mas, aproveitando esse finalzinho para dar uma benção a todo mundo aí. A todos que tá bom? Estenda as mãos ali, sim, onde que o senhor aponta para cá, né? Tá? E você, ó, fica firme em casa aí assistindo, recebe essa benção. Senhor Deus, em o nome de Jesus, Pai, abençoamos a todos que estão nos assistindo e todo mal que estiver sobre a vida destes que estão, ó Deus, ligados nesse programa, em o nome de Jesus esteja agora paralisado, repreendido, Pai. Quem sabe muitos estão nos assistindo e assim como eu lá no início são tomados por um espírito de ciúmes, mas em nome de Jesus esse espírito está repreendido, está amarrado no nome de Jesus. E eu creio, Deus, que essa pessoa está liberta para poder viver uma vida de amor, uma vida de felicidade, de alegria em Cristo, em nome de Jesus. Pai, assim abençoamos também a todas as famílias, a todos os lares, porque nós cremos, ó Deus, que a bênção do Senhor que enriquece em todas as áreas da vida. Por isso abençoamos a todos em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe então. Fiquem ligados que nós vamos ter o próximo podcast e você fica ligado que vai vir bênção de Deus com certeza, com inúmeros convidados chegando aí, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Forte abraço.